A paz do Senhor, irmãos. Olha, eu quero falar aqui sobre uma coisa, porque pode ser que alguém tenha visto os vídeos meus e fale, olha, eu já vi uma maneira de interpretar diferente. Eu tenho visto aí nos canais da internet e aí do YouTube, diferente. Pastores famosos aí falando sobre Apocalipse. Alguns interpretam mais literalmente, outros menos literalmente, né? E porque sabem, qualquer um que conhece teologia sabe que o Apocalipse não pode ser interpretado literalmente, muito embora se veem tentados a fazer interpretações literais naquilo que convém a eles, né? Eu tenho visto, porque eu não sou ignorante, eu tenho visto canais que falam de Apocalipse, é assunto que me interessa, então eu pesquiso tudo para saber o que está acontecendo. Então tem pastores famosos no YouTube aí, considerados autoridades em Apocalipse, fazendo interpretações, mas na verdade o que eles aprenderam é coisa que já está aí há muito tempo. Foi coisa que já foi deduzida, né, ou deduzidas, quando se trata de várias escolas de interpretação, por esses estudiosos que inclusive já morreram até. Não pense que quando você vê alguém interpretando Apocalipse lá, olha, ele fez a interpretação da Apocalipse. Não, ele leu livros. São os estudos de teologia que levam a isso. Isso daí eu também aprendi. Então o que acontece? Quando vai interpretar o Apocalipse, hoje está uma latição de cachorro aí, me desculpem. Aqui não tem estúdio, né? Então, quando vai fazer uma interpretação de Apocalipse, existem regras a serem obedecidas. Principalmente regras hermenêuticas, exegéticas, que eu também respeito. Só que a interpretação que eu dou é uma interpretação diferente da interpretação que as pessoas têm visto aí no YouTube ou em livros de teologia. Porque a interpretação que tem visto em... Vou usar o termo livros de escatologia, porque o que está no YouTube são interpretações dos livros de escatologia, né? Não é coisa que nasceu com o YouTube, né? Então o que acontece? Primeiro eu vou dizer as 3 formas de se ler a Bíblia. E o Apocalipse tem sido interpretado pelos livros de teologia e de escatologia, né? O Apocalipse tem sido interpretado com base nessas regras que eu vou passar agora. Por isso que vocês têm visto que é diferente do que eu apresento. Então, são 3 regras de interpretação da Bíblia. A Bíblia deve ser interpretada historicamente. Como? Quando eu leio a Bíblia para saber o que ela contém de história. Então eu leio lá, no Gênesis, fico sabendo que Deus criou o homem. O homem teve a queda, e essa queda aí, ela repercutiu até hoje. Então o homem se tornou pecador, a semente que veio de Eva, né, se tornou pecadora, como Deus disse a Eva lá, né, porém inimizade entre a tua semente, né, e a semente da serpente. É claro que ali é num sentido figurado. Essa serpente lá significa o diabo. Ou seja, é claro que também a serpente física, o animal, não é nossos amigos. Né? Imagine você ficar passando a mão numa serpente perigosa, ela vai te picar. Mas também a Bíblia ela tem a linguagem, que é uma linguagem figurada. Ali também significa o quê? Olha, Eva, de agora em diante, olha, Satanás, de agora em diante, vocês não serão mais amigos. Porque ali, Satanás posou de amigo. Ah, não, come do fruto aí. Então Deus já ia colocar como inimigo a semente da mulher e a semente da serpente. Serpente física. Mas também a serpente que estava ali no Éden, que era Satanás.
de maneira que nós consideramos ele como inimigo. Há uma inimizade entre o que serve a Deus, né, e aqueles que servem a Satanás, que são a representação do diabo aqui na Terra. Ninguém vê o diabo por aí andando de short e de tênis, né, e se divertindo nas baladas. Mas estão aqueles que são filhos de Satanás. Eles estão lá. Então, assim como o corpo de Cristo representa Cristo, existe também o corpo do diabo aqui na Terra. Então, quando o Pedro disse, olha, Satanás anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar, não significa espíritos invisíveis, não é só isso. Porque eles têm que incorporar em alguém, em algum corpo. Eles usam pessoas para influenciar. Satanás usa pessoas. Não pensa que é como essa batalha espiritual que a gente vê aí, esse pessoal ensinando aí na internet, né, essa teologia de batalha espiritual, você vai prender demônios, você vai fazer isso, você vai fazer uma reza aqui e o demônio não vai escapar para fora da sua porta. Primeiro você vai derrotar, depois você solta ele. Isso é tudo conversa fiada, isso é mentira. Satanás age através dos seus. Veja no caso de Jesus, o que ele falou? Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade de vosso pai. O que eles estavam fazendo lá? Os do judaísmo. Estavam querendo matar Jesus. Então, Satanás estava neles. E não ali um vulto ali. Embora aconteceu também a tentação de Jesus lá no deserto. Aí Satanás estava lá. Mas, para nós que estamos aqui, a ação de Satanás é contínua. Através de quem? Através daqueles que ele usa. Então não se iluda que se você não vê nenhum demônio, alguma coisa, que ele não está por ali. Ele está sim. Às vezes no engano, às vezes na pornografia, às vezes em muitas outras coisas. É que eu saí um pouco da conversa, né? Vamos voltar lá então. Então, historicamente, a Bíblia, quando você lê historicamente, você lê para saber o que contém de história. História. Eu fui lá para o Éden, né? Então, a gente lê lá sobre Adão, depois a gente vem lendo sobre o chamado de Abraão, e depois Abraão nasceu seu filho Isaque, depois de Isaque nasceu Jacó, formou as 12 tribos de Israel através dos filhos de Jacó e as 4 mulheres dele, né? 2 mulheres e 2 concubinas que se tornaram mulheres também de Jacó. E aí a história de Israel, né? Então você está lendo como história. Depois tem a outra forma de ler a Bíblia. Como? Devocionalmente. Aí você lê o que aconteceu com aqueles homens de fé. Como eles agiram. E você então ali tem um aprendizado para a sua vida. Então a Bíblia também tem que ser lida devocionalmente. Para você tirar ensinamentos para você aplicar a sua vida espiritual. Depois tem a terceira maneira e última de se ler a Bíblia. É como? Homileticamente. Vem de homilia. Quando você lê a Bíblia para saber o que ela contém de ensinamento para você tirar e ensinar para outras pessoas. Por isso que tem muitos pregadores aí que estão em pecado. Né? Como a gente vê aí muitos, inclusive esse escândalo aí do Gideões missionários, a gente vê todo dia aí, né? Cada dia aparece uma coisa nova desses homens, né? Que lê a Bíblia como? Devocionalmente? Não, eles não lêem devocionalmente, pode ser que já leu, eles leem ela homileticamente, é só para ensinar para os outros, ou historicamente, só para saber o que contém. Eles não lêem devocionalmente para aplicar a sua vida, eles leem ela homileticamente. Vou tirar um sermão aqui que eu vou pregar hoje e tal. Mas não aplica o sermão na vida deles. Então por isso que está esse escândalo aí. Então essas são as 3 formas de ler a Bíblia. Historicamente, devocionalmente, que inclusive é a mais importante, e homileticamente, que é usado por falsos profetas, né? Homileticamente, você vê lá, de repente tem gente na televisão lá que prega muito bem. Como o Valdemiro prega bem, como ele expõe as escrituras. Mas ele lê como? Devocionalmente? Claro que não, ele não vai aplicar na vida dele. Ele lê homileticamente. Conhecer a Bíblia não significa nada.
se a pessoa lê ela homileticamente só. Então são essas três formas: historicamente, devocionalmente, homileticamente. Acontece que para interpretar o Apocalipse, você tem que fazer uma leitura além dessas três. Para interpretar o Apocalipse, você tem que fazer uma leitura entendendo que o Apocalipse é uma mensagem cifrada. Então você vai ter que olhar na leitura do Apocalipse, e principalmente em todos os outros livros também, como Daniel, Ezequiel, e outros textos também, desde Gênesis, que se trata de escatologia, né? Porque em Gênesis tem escatologia também. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, quer ver? Tem escatologia em Gênesis. Claro que tem. Inclusive eu já mostrei interpretações que eu fiz do Germanomo, né? Veja aqui, ó, que ali quando Jacó está dando a bênção para os seus filhos, o que ele faz ali? Ele fala do fim dos tempos. Então tem ali uma mensagem escatológica. Veja aqui, ó, no capítulo 49, olha o que ele diz aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouco. Vou chegar perto aqui, né? Ó, quer ver, ó? Ele diz o seguinte, ó. Olha aqui. Olha aí, ó. Isso é no Gênesis, gente, ó. No começo, ó. Jacó está falando isso, ó. Olha aqui o que ele diz. Ele diz assim, ó. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Olha que interessante. Eu vou anunciar a vocês. Quer dizer, eu vou profetizar aqui, claro, pelo Espírito Santo, o que há de acontecer com vocês, com Israel, nos derradeiros dias. Derradeiros dias. Também nós lemos em Daniel, né? E também nas mensagens de Ezequiel, quando fala fim dos dias, dias finais, o resumo final da história, que também envolve Israel, né? Então, a escatologia está por toda a Bíblia, desde Gênesis, que eu li agora aquele texto ali, até Apocalipse. E se não olharmos com uma ótica judaica, não vamos entender. É que tem gente que pensa assim: ah, mas para que essa coisa de ótica judaica? Não, isso é muito judeu demais, esse negócio. Esse negócio beira judaísmo. Não. Eu estou falando a ótica judaica dos escritores da Bíblia, não estou falando dos religiosos atuais. Estou falando dos escritores, porque os escritores da Bíblia eram profetas de Deus. Aí depois houve aqueles intérpretes, inclusive lá os fariseus, que eram inimigos de Jesus. E Jesus fazia uma interpretação correta. Portanto, aqueles que escreveram e aqueles que fizeram a interpretação correta, como no caso Jesus, os apóstolos, então eles estão de acordo. É deles que eu estou falando. É com eles que eu estou de acordo quando eu falo da ótica judaica. Então, qual era a ótica judaica da leitura de escatologia? Era que Deus ocultou alguma coisa. Deus falou, mas não era bem aquilo que está nas palavras que ele falou. Fala, mas você tem alguma prova de que Deus oculta as coisas? De que Deus faz de um jeito assim para o homem não perceber? Eu tenho prova, sim. Eu tenho prova. Olha o que diz aqui, ó, o profeta, olha. Quer ver? Provérbios 25:2. Olha o que está escrito aqui. Olha. A glória de Deus é encobrir o negócio. Vendo o que está dizendo aí? Olha aqui, deixa eu centrar aqui. A glória de Deus é encobrir o negócio. Aí depois vem a segunda parte do texto. Está dizendo o quê? Veja que é ponto e vírgula, ó. Não é vírgula. Mas a glória dos reis é tudo investigar. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer o seguinte: que Deus mantém-se. Espera aí um pouquinho, deixa eu... Isso aqui está meio longe, né? Olha.
para quem quiser conferir, né, fazer a leitura de novo. Vamos lá, peraí, deixa eu dar mais zoom aqui. Olha, tá aqui o texto. Ó, a glória de Deus é encobrir o negócio. O que é isso, encobrir o negócio? E a glória? O que quer dizer a glória, encobrir o negócio? Então é assim, Deus se mantém misterioso, é isso que quer dizer. E nisto ele se mostra superior, glorioso. Por quê? Porque só ele sabe o futuro. Então ele fala por através dos profetas, mas não é claro. Ele encobre o negócio. Ele não dá revelação como estão pensando por aí. Ah, mas Deus revela tudo aos seus servos, profetas. Claro que sim, revelou sim, os profetas aqui, ó, os profetas da Bíblia aqui, ó. Está revelado sim. Mas você vai entender? Se nem eles entenderam, nem Daniel entendeu, ele perguntou o que é isso, o que será o fim disso? Então Deus revelou sim aos profetas. Só que nem eles entenderam. Aí é que está a interpretação errada dessas profetadas que andam por aí dizendo, nós sabemos o que vai acontecer até o dia da vinda de Alcha. Né? Você já deve conhecer esse canal, né? Que ele achou que sabia até o dia da vinda e não sabe coisa nenhuma. Então, Deus revelou sim aos profetas. Só que nem os profetas sabiam como interpretar. Então esse que é o detalhe. Então veja aqui. E aí a segunda parte do texto. Mas a glória dos reis é tudo investigar. Então isso daqui tem a ver com a primeira parte do texto? Não. Não tem a ver. Ele diz o seguinte, a glória dos reis é tudo investigar. O que ele quis dizer aqui é o seguinte. O rei, ele consegue ser, vamos dizer, elogiado, tido como uma pessoa importante, quando ele tudo investiga e adquire conhecimento, sabedoria. Veja que é Salomão que está falando aqui, ó, Provérbios. Ó. Então por que Salomão era respeitado? Porque ele investigava tudo. Ele tinha pleno conhecimento das coisas, ele era sábio. Então, a glória desse rei, que é ele mesmo que ele estava se referindo aqui, é porque ele, vamos dizer, estudava. Ele tinha conhecimento. Mas a glória de Deus é o quê? É encobrir o negócio. Então, Deus é glorificado, temido, exaltado, justamente por isso, porque só Ele sabe o futuro. Então a glória de Deus é essa, de que só Ele detém o futuro, só Ele sabe o futuro. Então Ele encobre o negócio, o futuro. Os homens não sabem. Então, Deus mantém oculto sim, aqui, ó, olha o texto aqui dizendo. Vamos lá. Agora, o que eu estava falando era de Apocalipse. E no Apocalipse, que é o livro mais misterioso da Bíblia, então ia estar claro o texto? Claro que não. Lá teria sim mistérios. Lá teria sim coisas muito difíceis de ser interpretada. Diferentemente do que a gente vê as pessoas querendo interpretar, até dá a impressão que sabe o futuro. Olha, vai ser 3 anos e meio de 1000 maravilhas. O anticristo vai reinar 3 anos e meio. Vai fazer de tudo para agradar o povo. Vai ser o maior bonzinho mesmo, 3 anos e meio. Mas depois dos 3 anos e meio, você está cansado de ouvir isso. Você que gosta de Apocalipse, o que tem disso, dessa explicação? Aí depois de 3 anos e meio, ainda dá uma data exata ainda, hein? Depois de 3 anos e meio, aí ele vai virar a casaca. Ele vai deixar de ser bonzinho. Ele nos primeiros 3 anos e meio, ele vai fazer um pacto com Israel. Vai construir um templo. Israel vai gostar disso. Paz para todos. E aí depois, passados 3 anos e meio, ele vai querer pôr uma estátua dele lá, uma imagem, e vai querer ser adorado. Aí depois desses 3 anos e meio que ele colocar a estátua dele lá, vai ser os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E aí nesses últimos 3 anos e meio, eles dizendo, né? Nesses últimos 3 anos e meio, aí o que vai acontecer? Israel vai se revoltar, vai fazer rebelião. Aí o anticristo vai guerrear com Israel. Nesse tempo, a igreja já estará lá no céu com Cristo. E aí não sei o que. Dá uma impressão que eles já sabem o futuro. Tudinho, até data.
eles são contra dizer que Jesus vai vir em tal data ou não, mas eles próprios afirmam que vai ser 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio. Ué, tá dando data também. Estão falando de data. E se esses 42 meses que está falando em Apocalipse for figurado? Fala assim, alguém vai dizer assim, mas então peraí um pouquinho. A gente lê em Daniel, capítulo 12, né, que é uma referência antes de Apocalipse, né? A gente vai ver aqui em Daniel, capítulo 12, que fala desse tempo e tempos e metade de um tempo. Espera um pouquinho que eu já vou abrir lá. Aqui, ó. Daniel, capítulo 12. Olha aqui. Aqui, ó. Olha o que diz aqui. Eu vi o homem vestido de linho é sacerdote, que estava sobre as águas do rio. Quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que, depois de um tempo, e tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Vejam, um tempo, um ano. De tempos, mais 2 anos. Né? E metade de um tempo. Como é que sabe que esse tempos é mais 2 anos? Por causa dos 42 meses. Né? Porque aqui também, ó, que fala, ó. Quer ver onde que é que está aqui? Que fala 1260 dias. Ó. Agora me esqueci do texto, onde que é? 1335. Aqui também fala de 1290 dias, né? Ah, não, desculpa, aqui não fala 1260 dias, não. Aqui fala 1290 e 1335. 1260 vai falar lá em Apocalipse. Que é essa referência aqui, ó. Essa referência. Em Apocalipse a gente lê lá no capítulo 12, vai falar do 1260 dias, que são os 3 anos e meio. Aqui, ó, capítulo 12, ó. Ó. Cadê? Aqui, ó. 1260 dias. Tá vendo? E também fala aqui, ó. Um tempo e tempos, metade de um tempo. Fora da vista da serpente, tá vendo? Agora, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que interpretar como sendo 3 anos e meio mesmo? Não. Por quê? Já que o Apocalipse refere-se a textos do Antigo Testamento, porque tudo que você vê aqui embaixo, ó, essas referências aqui são textos do Antigo Testamento, o Apocalipse é um mosaico de profecias do Antigo Testamento. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar lá no Antigo Testamento alguma coisa que se refere a 3 anos e meio e que foi marcante. Aí que eu vou entender o Apocalipse. O que é esses 3 anos e meio? O que seria esses 3 anos e meio? Eu tenho uma referência muito importante no Antigo Testamento de 3 anos e meio. É muito importante mesmo. E era uma época em que os falsos profetas predominavam. Nunca houve uma época como aquela de tanto falso profeta, de tanto governo maligno sobre os servos de Deus. Sabe que tempo que é? No tempo de Acabe, Jezabel. Ela tinha 450 profetas de Baal e mais profetas de outros deuses. E houve aquele desafio de Elias. E aconteceu que naquela época ficou 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio sem chuva. Israel passou por uma grande seca, fome. Foi terrível. E houve um desafio com os falsos profetas. Note que, quando fala das 2 testemunhas, também é figurado, refere-se ao que acontecia naquela época. Fala de quem lá, nas 2 testemunhas? Faz uma referência a Elias. E
o Apocalipse, como está falando do imperativo dos falsos profetas, ou seja, quando os falsos profetas estariam ensinando muita mentira, seria a época que Deus ia intervir. Então Deus faz essa referência lá ao Antigo Testamento. E lá existe esses 3 anos e meio, que aconteceu com Elias. E nesses 3 anos e meio, muita fome. E um detalhe importante, que agora vem a parte da interpretação figurada, que é o quê? 3 anos e meio, o céu ficou fechado para Israel. Durante 3 anos e meio, Deus fechou o céu para Israel. Não chovia. Já no Apocalipse deve ser interpretado espiritualmente. A interpretação é figurada. Então, como que eu vejo em Apocalipse? Que esse 42 meses, 1260 dias, não é literal, é figurado. E como o Apocalipse me reporta para o Antigo Testamento, a referência mais importante desse 3 anos e meio é no que se refere a Elias, o desafio de Elias. Veja que tem tudo a ver com o Apocalipse. Houve lá o desafio de Elias, onde ele destruiu os falsos profetas. Então, esses 3 anos e meio, o céu estava fechado para Israel. Note que na graça, no tempo da graça, que é que nós estamos vivendo, o céu está fechado para Israel. Naquela época esteve fechado com respeito às chuvas, físico, a vida física estava privada. Agora, na época da graça, Israel não aceitou o Messias. Então o céu está fechado para Israel. Nesses 42 meses, 1260 dias. Mas não é 1260 dias, literal. Por quê? Porque esses 1260 dias que o Apocalipse faz referência, seria a época em que estariam os gentios pisando a cidade santa. Estaria sob domínio dos gentios. Então, se formos considerar que esses 3 anos e meio sejam realmente 3 anos e meio, e essa época que toda que já se passou, milenar, que os gentios estão dominando sobre Jerusalém, não é feito referência? Quer dizer, só aqueles 3 anos e meio, então, aqueles 1260 dias, os gentios já estão dominando sobre Israel, sobre Jerusalém, desde do ano 70. Então, todo esse período não é contado? Não é importante? Vai ser importante só nesses 3 anos e meio? Que eles dizem que é literal? Claro que não. Então, todo esse tempo que o céu está fechado para Israel, como esteve fechado lá na época de Elias, que foram realmente lá 3 anos e meio, foi literal, mas agora é figurado, são 3 anos e meio, esse tempo todo é contado como 1260 dias, 3 anos e meio. Porque o que o Apocalipse quer fazer referência é o que aconteceu lá. O que aconteceu lá? Os falsos profetas imperavam, mas no final eles foram destruídos. E depois Elias acabou sendo levado ao céu, que é uma referência de arrebatamento. Então veja isso. Esses 3 anos e meio, 1260 dias, refere-se ao que aconteceu lá com Elias, com o povo de Israel. O céu está fechado para Israel agora. Mas Deus haverá de salvar todo Israel, conforme está escrito na epístola do apóstolo Paulo. Ele escreve em Romanos. Olha aqui. Olha o que ele diz aqui em Romanos. Olha aí. Vendo? Porque não quero, irmãos, que ignoreis um segredo. Segredo, mistério. Para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento do quê? Do coração de Israel, veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que acabe a plenitude dos gentios, né? Completem o número de gentios a ser salvos. E assim todo Israel será salvo.
como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então, o que acontece? Veja que Israel está endurecido. O céu está fechado para Israel. Mas haverá um tempo que Israel será salvo. Que seria lá aquele desafio de Elias, que ele destruiu os falsos profetas. Então, depois é claro que Jezabel continuou no erro, mas é apenas essa referência dos 3 anos e meio que o Apocalipse está fazendo. Interpretar o Apocalipse não é simples, eu chegar aqui já explicando como fazem os doutores da Bíblia aí. Tão facinho, né? Não é assim. São 22 capítulos, mas esses 22 capítulos têm tanta matéria, tem tanta coisa aqui, porque no Apocalipse também foi usado figuras, além de figuras do Antigo Testamento, foi usado figuras também mitológicas. Por quê? Porque naquela época o povo conhecia mitologia, então era usado também figuras de mitologia, partes de história de mitologia, para quê? Para as pessoas entenderem. Eles faziam uma comparação mental e entendiam a mensagem que o Apocalipse estava passando. Mas como perderam todo esse histórico, perderam todos esses conhecimentos culturais da época, fica mais difícil de fazer a interpretação. Mas voltando ao que eu estava dizendo, os 3 anos e meio refere-se ao tempo que Israel esteve em seca, porque o céu estava fechado. Naquela época, uma seca física, fome, dificuldades por causa da falta de chuva. Agora, nesse tempo, é uma seca espiritual. É a chuva que não vem sobre Israel, a chuva de Deus, a chuva do Espírito, a salvação. O céu está fechado para Israel durante 42 meses. 42 meses que se refere aos 3 anos e meio lá de Elias. É que é difícil de explicar porque tem que ser considerado aqui as vicissitudes. Essa palavra, inclusive, é muito importante. Se vocês puderem verificar o que significa vicissitudes, verifiquem, porque os escritores evangélicos, eles não usam essas palavras nos seus livros. E é muito importante o uso dessa palavra. Quem usa mais são os escritores católicos, que são mais cultos, né? Então a palavra vicissitude diz tudo. Por quê? Porque de repente eu estou falando de Apocalipse, daqui a pouco muda o cenário. Daqui a pouco eu estou falando daquele assunto, daquele texto, daqui a pouco o cenário muda novamente. O cenário vai mudando, porque as pessoas não entendem é isso. Tentam interpretar o Apocalipse como uma leitura decorrente, uma leitura que está colocado ali na ordem cronológica, e não é assim. O Apocalipse tem que se interpretar levando em consideração essa palavra, vicissitudes. O cenário muda a todo momento. Então eu estava falando do que aqui? 3 anos e meio ali de Apocalipse, os 1260 dias. Mas de repente o cenário muda. Eu vou lá para o cenário de Elias. Daqui a pouco eu estou no cenário de um outro profeta. Daqui a pouco eu estou num outro cenário, para poder entender o que Apocalipse está dizendo. São 3 anos e meio. 1260 dias. Mas no Apocalipse ali, é todo esse tempo que o céu ficou fechado para Israel. Todo esse tempo. São os 3 anos e meio. O domínio dos gentios sobre Jerusalém, que está até hoje, desde os anos 70 até hoje, está o domínio do povo gentil sobre Israel. Então, o domínio da besta, por assim dizer, está desde aquele tempo. Não é agora. Não é agora que vai manifestar um homem, aparecer um homem aí que vai dominar o mundo e tal. Isso é tudo ilusão. Não é isso. O apóstolo Paulo disse: o mistério da injustiça já opera. Então, é claro que eu vou explicar em outros vídeos também. Não é fácil de explicar sobre isso. Por quê? Porque já está na mente. Tudo que é ensinado aí, de que o Apocalipse é fácil de interpretar, que os doutores da Bíblia sabem tudo, sabem até o futuro, 3 anos e meio exato, depois não sei o que, tribulação. Isso é tudo conversa fiada. Não vai acontecer isso daí. Por quê? Porque Deus não revela ao homem o futuro. O homem não sabe.
que a gente tem aqui são as referências do Antigo Testamento. Nós vamos lá para poder entender. 3 anos e meio refere-se ao tempo de Elias. O céu ficou fechado para Israel. Seria todo esse tempo que os gentios pisam a cidade santa. Onde é que lemos sobre isso? Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, quer ver? Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui, ó. Manda medir o templo, né? Ali também é uma figura. Está se referindo ao livro de Ezequiel. Tem que ler lá para poder entender. E deixa o átrio que está fora. Quer dizer, não meça. Não o meças. Quer dizer, não meça. Não tome medida. Porque foi dada às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Agora me diga. Os gentios estão pisando. Pisando quer dizer dominando. Sobre a cidade santa, quanto tempo? Desde os anos 70. Do ano 70 depois de Cristo. Ou vai ser só 3 anos e meio, então, da tribulação que vai pisar a cidade santa? Claro que não. É todo esse tempo, é figurado. Esses 3 anos e meio é figurado. Mas as pessoas querem interpretar como que passando uma ideia que tem conhecimento apocalíptico, como eu vejo, né? De repente, eu vi um pastor, convidou um outro pastor para uma live, e falou, você é entendido em Apocalipse, você sabe tudo de Apocalipse. Sabe nada. Não é assim. É figurado, gente. É claro que as pessoas gostam daquela interpretação. Vai ser exatamente 3 anos e meio de tribulação, né? Antes 3 anos e meio maravilhosos, depois 3 anos e meio de tribulação. Isso daí é como declarar o futuro. Porque imagine que, por exemplo, aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer primeiro. Acontece o arrebatamento. É só começar a contar os dias. 3 anos e meio exato, domínio do anticristo. Depois dos 3 anos e meio que vem, né, aí o anticristo cai. Então o homem saberia o futuro. Deus não revela o futuro ao homem. Não é assim que interpreta. Repetindo o que eu estava dizendo. Esses 42 meses, 1260 dias é figurado. E tem 3 referências de data. Lá no livro de Daniel, como eu li aqui no capítulo 12. São a referência de 1260 dias, depois tem 1290 dias, depois tem 1335 dias. Claro que tem uma interpretação dos adventistas, né, que eles falam que são os anos do domínio da Igreja Católica. Tem toda uma interpretação lá. Cada um interpreta puxando a brasa para sua sardinha, né? Então veja que aqui, esse um tempo e tempo, metade de um tempo aqui, 1260 dias. Depois fala aqui, desde o tempo que contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Depois fala aqui, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Mas o que quer dizer isso, hein? Tem a ver com anos? São anos decorridos? São 1290 e depois mais para poder chegar até 1335? Diferença de 45 dias? São 45 anos? Será que é isso? Aí o homem saberia o futuro. Não. É que está falando de 3 datas aqui. Quando aconteceu o fato, 1260 dias, depois vai acontecer o fato que tem a ver com 1290. Então aqui é para diferenciar os acontecimentos. Então esse acontecimento do 1290 vai ser o acontecimento que vem depois do 1260. E o acontecimento do 1335, ele vem depois do 1290. É apenas para fazer uma separação entre os acontecimentos. Não são exatos. Não é literal. É disso que eu queria falar. Não dá para resumir em pouco tempo. Depois eu vou ter mais vídeos explicando que a literalidade do Apocalipse, que é aplicada em alguns casos por pastores, é totalmente infundada e também não faz sentido, porque aí o homem saberia o futuro. Com base de que o homem não sabe o futuro, eu digo que é apenas uma coisa que foi feita por considerados homens importantes do passado e está sendo ensinado até hoje. Mas é um erro. O homem não sabe o futuro. Obrigado por ter visto meu vídeo. A paz do Senhor.